essa pergunta. Será que eu, diante dessas pessoas, estou falando como se eu estivesse diante de 3 ou 4 amigos ali na sala de visitas da minha casa, conversando de uma maneira animada? Quando nós conseguimos, diante da plateia, falar com essa mesma naturalidade, missão cumprida. Eu tenho uma experiência curiosa, porque estudante sempre foi estudante em todas as épocas. O que nós fazíamos na nossa época de estudante, eles continuam fazendo hoje. Então, na véspera de apresentar um trabalho, chegam lá desesperados na escola. Professor Polito, eu tenho que fazer a apresentação de um trabalho e morro de medo. Eu não sei como fazer isso. Eu tenho 40 minutos para fazer a apresentação, eu não consigo falar 5 minutos. Primeira pergunta que eu faço, você tem um grupo de trabalho? Geralmente tem, trabalho em grupo. Então, a tarefinha de hoje, você vai reunir os seus colegas de grupo e vai conversar a respeito do trabalho. Troca a conversa, joga a conversa fora, vai falando, tudo aquilo que vocês souberem. Depois de ter feito isso, vá para a frente da classe e continue fazendo o que você estava fazendo. Ou seja, continue conversando com os colegas de classe. Isso dá resultado. Portanto, a naturalidade, a espontaneidade é o melhor caminho, o melhor recurso que existe na comunicação. Olha, eu tenho uma dúvida, eu preciso perguntar. Da questão do discurso, professor. Quando a gente está de frente à plateia, para você não perder o raciocínio, você objetiva, olha numa pessoa só, ou você tem que olhar para todos? Ou apaga a luz e não vê ninguém? Você não imagina o que existe de folclore com relação a esse assunto. Uns dizem assim, não, quando você estiver preocupado para fazer uma apresentação, olhe para a plateia e imagine que todos estejam vestidos de cueca, porque aí você não vai se intimidar. Bom, eu falo, seria melhor vestido de calcinha, melhor, né? Outros, como Monte Alverne, por exemplo, Monte Alverne foi um dos maiores pregadores da história. Alguns dizendo até que ele se ombreou a Vieira, a tanto Manuel Bernardes, foi um extraordinário pregador. E o que ele fazia? Ele, para treinar os discursos, ele ia para a horta, ali no convento, e tinha lá o repolho, por exemplo, ele imaginava que era o príncipe, a princesa era um outro tipo de legume, ele ia treinando. Quando chegava na hora da apresentação, ele dizia que substituía os legumes pelas pessoas que estavam ali. O que nós temos que fazer com relação à comunicação visual é olhar para todas as pessoas. Por que isso é importante? Porque a comunicação visual tem vários objetivos. Primeiro, o de fazer uma leitura da plateia. Aquele que prepara uma apresentação, imagina que vai falar da maneira como havia planejado desde o princípio, comete um erro. Por exemplo, nós tínhamos uma pauta aqui. Já não tem nenhuma questão da pauta sendo tratada, já mudamos tudo. Por quê? Porque a conversa vai tomando outro rumo e, de acordo com a reação do ouvinte, nós também vamos fazendo uma adaptação. Se nós tínhamos, por exemplo, a intenção de fazer uma apresentação mais racional, mais formal, e percebemos que aquilo não dá resultado, vamos mudando e colocando mais emoção. Ao contrário, se o objetivo era falar com mais emoção e não dá certo, nós vamos partindo para uma reação mais emocional. Agora, só vamos saber se o nosso discurso está chegando mesmo na plateia se existir esse contato visual. Portanto, o primeiro objetivo é esse, fazer uma leitura do comportamento dos ouvintes. Segundo, importantíssimo, quando nós olhamos para as pessoas, elas se sentem incluídas naquele ambiente, elas se sentem prestigiadas, como se aquele discurso estivesse sendo feito unicamente para ela. E com isso nós temos essa interação com o ouvinte. E um outro detalhe importante, normalmente nós temos os dois lados da plateia. Olhamos para um lado, conversamos com as pessoas. Olhamos para o outro lado, conversamos com as pessoas, nós vamos promover uma certa movimentação no tronco, isso quebra a rigidez da postura e essa maleabilidade acaba produzindo mais naturalidade à comunicação. Portanto, não é olhar para uma pessoa, olhar para um determinado local, e sim para todas as pessoas que nós pudermos. Eu me lembrei até... Eu posso interromper e voltar com a sua pergunta? Claro. Né? É deselegante, mas vou ter que fazer isso por causa do intervalo, para dar uma faturada, doutor Leopoldo. A gente vai para um rápido intervalo aqui do Questão de Justiça e já retorna com a pergunta do doutor Leopoldo. Você está aqui no Questão de Justiça hoje com uma pauta diferente, né? Recebendo Reinaldo Polito. Olha o livro dele aqui, né? Que também aqui embaixo, se você perceber, porque, né? Também está aqui, ó, OAB-SP, né? Que está dentro aí da expectativa de apoio, né?
do doutor. Por quê? Porque o advogado precisa falar bem também, né? Precisa se posicionar a júri e tal. Você procura isso aqui, sabe onde tem também? Na CAASP. Vai ali nas subsedes da CAASP aqui no estado de São Paulo, você acha o livro ou pede pelo CAASP Shopping. Estou fazendo essa propaganda toda porque a CAASP apoia também o Questão de Justiça como OAB, né? E o CESA, o Centro de Estudos Sociedades dos Advogados, né, do país, que aí são todos os advogados, né? Eu vou deixar o doutor Leopoldo falar, porque ele tinha uma pergunta antes do intervalo que era super importante. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria até de dizer que eu tenho essa obra na minha biblioteca, uma obra de excelente qualidade, a obra do professor Polito. Inclusive, ele diz o seguinte na obra dele, que é a oratória direcionada a advogados e estudantes do direito. Eu tenho certeza que, neste momento, diversos professores, o corpo docente está nos assistindo. Eu tenho certeza que os professores nos assistem. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Muitas vezes, nós, como alunos, me coloco na situação de aluno em sala de aula. Somos eternos alunos. Eternos alunos, estamos sempre. Aliás, o direito, né, ele traz essa perspectiva, né, o aprendizado constante. Eu penso no seguinte sentido: muitas vezes nós visualizamos o professor e o professor não consegue prender a atenção do aluno. Existe algum mecanismo para o professor, eu digo, em sala de aula, para que ele prenda a atenção do aluno, enfim. O aluno tem aquela ideia, mas esse professor não é muito bom, muitas vezes porque ele não sabe falar bem em sala de aula. Esse é um assunto que nos acompanha desde a época em que éramos estudantes, lá nos primeiros anos. Era tão comum ouvir o aluno dizer o seguinte: é interessante, o professor conhece a matéria, mas ele não sabe ensinar. Eu tive um professor de matemática, Leopoldo, professor Ulisses Ribeiro, magrinho, lá em Araraquara. Araraquara, deixa eu só fazer um corte aqui. No último estudo sobre qualidade de vida no país, entre todos os municípios brasileiros, primeiríssimo lugar. Primeiro lugar em qualidade de vida lá em Araraquara. Como diria o nosso querido e saudoso Fiore Giliotti, a cidade da fonte luminosa. Cidade do sol, né? Morada do sol. Belíssima cidade. Estão convidados a conhecer Araraquara. E o professor Ulisses Ribeiro, professor de matemática, imagina, matemática foi responsável pela formação dos melhores engenheiros e dos melhores advogados. Engenheiro porque adorava matemática e foi fazer. Você provavelmente abraçou engenharia por causa disso. E advogado porque detestava matemática e foi para a área de direito. E todo mundo gostava da aula de matemática do professor Ulisses. Tanto que quando ele faleceu lá em Araraquara, a cidade parou. Todo mundo foi lá prestar essa homenagem ao Ulisses Ribeiro. Então, na sala de aula, ele magrinho, esquelético, sempre simpático, sorridente, ele andava com um jaleco e o bolso cheio de pedacinho de giz. Então, o que fazia o professor Ulisses? Ele tinha uma pontaria impressionante. Tinha um aluno lá com aquela cara assim de dorminhoco, desinteressado. Ele pegava um pedacinho de giz mas acertava na testa do aluno. E todo mundo ria muito, o aluno também, ninguém se sentia constrangido com aquilo, era sempre uma brincadeira. Hoje da cadeia, né? Pois é. Então, eu estou alertando para isso porque a vida ficou muito chata. Exato. Algo que era feito assim, de uma maneira tão saudável, tão amigável, tanto que ele foi herói daquelas gerações todas, todo mundo prestando homenagem para ele. Então, pegando esse lado da aula do professor Ulisses, respondendo a sua questão, o professor precisa se preocupar com o conteúdo, mas ele precisa colocar uma dose de espetáculo nesse conteúdo, de tal forma que a fala dele possa ficar atraente. Qual é o limite? Se nós pegarmos os professores de cursinho, o professor de cursinho